Graça e paz, irmãos. Nós estamos prontos para continuar no estudo da palavra do Senhor. E hoje nós estamos prontos para estudar o início do capítulo 2 de Apocalipse, especialmente agora as igrejas do Apocalipse, né? As chamadas 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos dar início ao estudo, lendo sobre a igreja em Éfeso, e na medida que for dando tempo, a gente vai lendo sobre outras igrejas, né? Então, nós vamos ler hoje, agora, Apocalipse 2, versículos de 1 até 7. Nós vamos estudar aquilo que o apóstolo João falou, né? Que ele recebeu ordem para que ele escrevesse às igrejas aquilo que ele tinha visto, aquilo que estava acontecendo e aquilo que no futuro ainda ia acontecer. Portanto, nós vamos fazer a leitura de Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua presença e perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, porém, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de ler a tua palavra e de compartilhar a tua palavra com os nossos irmãos e com aqueles que vierem a participar deste estudo. Oramos pedindo pela vida de cada um, de todos aqueles que participam, e te agradecemos pelas famílias que o Senhor nos tem concedido. A cada um de nós temos recebido bênçãos do Senhor e te louvamos por isso. Agradecemos a tua bondade que se revela na tua igreja constantemente e que ajuda a cada um de nós a desenvolver os seus dons e seus talentos, porque a tua graça é infinita, tua misericórdia não tem fim. Louvamos ao Senhor por
todas as bênçãos recebidas e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, nós estamos iniciando aqui o estudo das cartas às igrejas, né? Nós já vimos que o próprio autor do livro, que é o próprio Senhor Jesus, né? Quando ele mandou João escrever, ele disse assim: aquele que vive, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessa. Então, as coisas que viste, né, é aquilo que foi dado em visão a João lá na ilha de Patmos e que corresponde naturalmente à visão do próprio Senhor Jesus Cristo, como nós vimos na semana passada, né? Aquela visão espetacular de Jesus glorificado. E João não tem outro meio de descrever isso a não ser comparando com uma visão, né? Uma visão maravilhosa. E ele então compara cabelos como a alva lã. O cabelo não é lã, mas é como a alva lã, como neve, né? Branco como neve, os olhos como chama de fogo. Ninguém vai pensar que Jesus está expelindo fogo pela vista, né? Pelos olhos. Os pés semelhante ao. Então, essas expressões no Apocalipse são sempre expressões que demonstram que ele está sempre comparando e utilizando essas expressões para dar mais vigor à sua descrição, já que as palavras são muito pobres para descrever tudo que ele viu e da maneira gloriosa como ele viu. E os pés semelhantes ao bronze polido, né? Então, essas manifestações que João descreve são expressões usadas para demonstrar a glória da visão que ele teve. E estas são as coisas que ele viu. As coisas que são as igrejas, às quais ele tem a mensagem. As coisas que são. Começa aqui agora, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então, agora, ele não está mais escrevendo a visão. Ele está descrevendo a mensagem que cada igreja vai receber. Isso é o presente, as coisas que são. E nós vamos estudar mais detalhadamente estas visões e estas mensagens às igrejas que foram nomeadas pelo próprio Deus, né? Foi Deus quem determinou que as igrejas que iam receber esta mensagem fossem as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que são estas igrejas e não alguma outra das centenas de igrejas que tinham na Ásia? Porque essas igrejas eram representativas de igrejas de todas as características da do total de igrejas, elas tinham características de todas elas. Então, Éfeso tinha características próprias, mas representava um grupo de igrejas que pareciam com ela. Esmirna, a mesma coisa.
Pérgamo, a mesma coisa. Então, nós vamos ver que essas igrejas eram igrejas reais que existiram no tempo e no espaço, igrejas perfeitamente identificadas na história, mas também igrejas representativas de outros grupos de igrejas durante a, a sua existência. E também igrejas representativas de períodos da história que tinham essas características. Então, a igreja de Éfeso representa um período da história da igreja que é aproximadamente até o ano 100, né? É o período inicial, o período apostólico da igreja, ela é representada por Éfeso. Esmirna representa a igreja da perseguição, até 300, 315, mais ou menos, depois de Cristo. Pérgamo representa a igreja que já foi se juntando ao Império Romano. Então, ela é uma igreja que existiu no tempo e no espaço, com as características próprias, representando a si mesma e a outras igrejas da Ásia Menor, mas também é um período histórico da igreja, um período que durou aí aproximadamente 500 anos, 350 a 500 anos aproximadamente, que é o período em que a igreja se aproximou do Império Romano e se mesclou, se misturou com o Império Romano. E assim sucessivamente, na medida que nós formos vendo cada uma dessas igrejas, nós vamos ver qual período com o qual ela se identifica e com o período que ela representa na história global da igreja, até chegar à igreja de Laodiceia, que é a igreja dos últimos tempos e que nós cremos é a igreja deste tempo presente, né, que nós estamos vivendo agora. Então, nós encontramos esta maneira de interpretar histórica, gramático-histórica, né, gramaticalmente correta e historicamente dentro dos princípios hermenêuticos e dentro dos princípios gramaticais que permitem uma interpretação literal, né? Literal aqui não é ao pé da letra, né? Ver, por exemplo, o Jesus como chama de fogo, pensar que Jesus está pegando fogo, né? Não é como, né? Então nós vamos aprender que muitas expressões de João aqui são expressões que ele tem que usar, porque ele não tem outra forma de explicar aquilo que ele está vendo, mas as expressões são metafóricas, mas as ações são literais. Então, quando ele usa expressões metafóricas, ele não está fazendo uso de uma construção gramatical impossível. Não, ele está construindo gramaticalmente de modo que as ações são sempre literais. As ações são sempre literais. Então, é isso que nós vamos ver nesse período aqui de estudo do Apocalipse, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Que anjo da igreja em Éfeso? Existe algumas interpretações para o anjo da igreja, né? E o anjo da igreja seria quem? As 7 igrejas são destinatárias dessa mensagem, e todas elas começam com essa expressão, ao anjo da igreja. Eram igrejas reais da época de João e que representam também tipos de igrejas em toda e qualquer época da história e especialmente na época de João. E este conceito
de igrejas assim, é um conceito apoiado pelo fato de que apenas 7 igrejas foram mencionadas e escolhidas entre as centenas de igrejas que já existiam lá na época de João. E então nós encontramos que Éfeso, que era a capital da província romana chamada Ásia, na época do imperador César Augusto, hoje está hoje onde existe, né, hoje a Turquia asiática. A Turquia é um país que ocupa ocupa espaço em 2 continentes, né? Tem uma parte da Turquia que é na Europa e tem uma parte da Turquia que é maior, que é na Ásia. E Éfeso estaria hoje no lugar onde a Turquia existe, né? E durante essa essa igreja foi uma igreja muito intensa, foi o centro missionário principal que Paulo estabeleceu na Ásia. Toda a obra missionária da Ásia surgiu e saiu a partir de Éfeso. Éfeso foi realmente um grande centro estratégico, missionário de fato, que Paulo utilizou. Ele passou 3 anos e meio lá, exatamente porque ele investiu com sabedoria divina, sabedoria vinda de Deus, né? Não estou falando que Paulo é Deus, mas ele investiu com essa sabedoria que o Espírito Santo lhe deu em uma atividade missionária e uma atividade de fortalecimento da igreja, e todas as igrejas ao redor foram originadas a partir da igreja de Éfeso ou alimentadas pelo trabalho missionário da igreja de Éfeso. Essa igreja é uma igreja, portanto, que tem um valor muito grande. Quando, é, quando João escreve ao anjo da igreja em Éfeso, que ele escreve, ele está escrevendo aquele que lidera a igreja, né? Não tem um anjo lá, né? Nós não cremos que Nós cremos na presença de anjos na igreja e em todos os lugares. Nós cremos que anjos são espíritos ministradores que estão a serviço de Deus na igreja, nas igrejas e na vida dos crentes. Mas nós cremos também que quando essa expressão ao anjo significa aquele que é o mensageiro da igreja, aquele que é o mensageiro de Deus para a igreja, o ser humano que Deus escolheu para ser mensageiro da igreja, ou seja, o seu pastor, né? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz, e aí vai se identificar aquele que está dando a mensagem, e vai identificar exatamente usando uma expressão que nós já vimos na semana passada, né? Quem é aquele que diz estas coisas é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é essa pessoa? Ele está sendo identificado aqui como aquela pessoa que da visão de João, né? Que é o próprio Jesus Cristo. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas, o que ele vai escrever ainda, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, João está dizendo, olha, essa pessoa identificada aqui como o Senhor Jesus glorificado é que está escrevendo isso
que mandou escrever isso que você vai ler. Então, os anjos da igreja em Éfeso, o pastor da igreja de Éfeso, iria receber esta mensagem que era para toda a igreja, né? E ele começa a dizer, então, qual a mensagem? A mensagem de Jesus para Éfeso era: conheço as tuas obras, assim o seu labor como a o teu labor como a tua perseverança. Aquela igreja havia sido uma igreja onde o evangelho havia sido plantado, né? As obras de Éfeso no início foram obras maravilhosas, houve muita perseguição, mas a igreja de Éfeso permaneceu firme. E Éfeso foi uma igreja que manteve fidelidade doutrinária, né, por um período de tempo. Então, ele está dizendo que conheça as tuas obras, assim o teu labor. Ele está elogiando a igreja, dizendo que essa igreja realmente foi uma igreja trabalhadora, é uma igreja que tinha perseverança e que ela tinha um senso de santidade muito desenvolvido, que não podia suportar homens maus, né? Sabemos das dificuldades que até Timóteo teve como quando pastoreou a igreja de Éfeso, e é bom, inclusive, quem quiser saber mais sobre a igreja de Éfeso, ler as duas cartas de Paulo a Timóteo, né? Que ele fala bastante bem, e a epístola aos Efésios também, ele fala bastante bem da, da pessoa. Esses dois livros, esses três livros, falam bem, no sentido de bastante, né? Da condição da igreja. A igreja, inicialmente, era uma igreja firme, uma igreja santa, uma igreja que batalhava pela verdade. Então, essa igreja em que foi finalmente a residência do apóstolo João, né, depois do seu exílio em Pátmos, e era sede, na verdade, era sede de um grande templo idólatra, né? E havia muita idolatria em Éfeso, mas a igreja permaneceu firme, apesar da perseguição. E a obra evangelística de Paulo ali e dos seus colaboradores, porque Paulo teve muitos colaboradores, sem os quais não teria feito a obra que conseguiu realizar, né, demonstrando a importância dos colaboradores. A obra de Paulo ali foi uma obra muito intensa, muito grande, e ele evangelizou de tal modo Éfeso e as regiões circunvizinhas, que começou a causar prejuízo no comércio idólatra da cidade, porque havia uma deusa ali, a deusa Ártemis, né, que era a deusa Diana, Ártemis em grego e Diana em latim, e ele fazia imagens dessa deusa para vender, né? Um tipo de Aparecida do Norte no Brasil, né? Fazia imagens, e o comércio de imagens com nichos de Diana, né? Pequenos locais incrustados de pedras preciosas e ouro, onde a, a deusa é, podia a deusa podia ficar. Então ele, ele fez tanto estrago naquela região com a evangelização, que os ourives, os trabalhadores com imagens, fizeram queriam fazer uma revolução e até fechar templos na região
foram fechados templos da deusa, porque a conversão das pessoas era conversão em massa, em muita quantidade de gente. Então, essa igreja que é a igreja de Éfeso, que é elogiada no início da carta aqui. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Paulo, quando escreve a Timóteo, abre os olhos de Timóteo em relação a esses falsos apóstolos que invadiam a igreja e começavam a ensinar coisas erradas, né? E principalmente coisas relacionadas com a sensualidade e com a idolatria. E o autor, então, da carta, que é Jesus, continua dizendo: tens perseverança, isto perseverança é aquela condição espiritual que faz uma pessoa permanecer firme na fé, invariavelmente, mesmo em condições de perseguição. E suportastes provas por causa do meu nome. Suportar provas por causa do meu nome. Então, padecer sofrimento por perseguição por causa do nome do Senhor Jesus. Então, ele o Senhor Jesus está elogiando a igreja por causa das bênçãos que o comportamento dessa igreja trouxe para a região, para o povo que morava ali naquela região. Mas havia alguma coisa na igreja que já não estava agradando, né? Isso aqui, essa carta aqui, essas cartas de João aqui, que João escreveu, né, ordenadas pelo Senhor Jesus, foram já no final do século, quase no final do século, né? Então, já havia um período grande de tempo que estava decorrendo da fundação dessas igrejas. Então, o que estava acontecendo? Com o tempo, a igreja foi se desviando das primeiras obras. Que coisa, né? Uma igreja elogiada pelo Senhor Jesus, mas ele mesmo faz a igreja se lembrar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Que será que foi que aconteceu com a igreja de Éfeso? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é que aconteceu? Historicamente, o que aconteceu aqui foi que a igreja esfriou, a igreja começou a praticar as mesmas coisas que ela praticava, mas sem ardor, sem vida, sem vontade de agradar a Deus, rotineiramente, né? Que é uma situação de ritualística. A igreja começou, então, a se tornar fria no seu relacionamento com o Senhor. E isto, irmãos, pode acontecer e aconteceu com outras igrejas durante toda a história. E pode acontecer conosco. Então, esta carta não só é uma carta real para a igreja de Éfeso, como é também para as igrejas da região que tinham as mesmas características, como é também representativo de períodos da história da igreja, como representa também igrejas durante toda a história, que foram bem um período e depois caíram no ritualismo, não tinham nada errado, mas não tinha amor verdadeiro. E pode representar também crentes que inicialmente se apaixonaram por Jesus
e depois foram vendo esse amor esfriando. Não fazendo coisas erradas, mas não tendo um relacionamento de amor intenso, direto, de amor sacrificial por Jesus. Isso tem que ser algo pensado na nossa própria vida, se nós estamos vivendo ainda o primeiro amor. Então, o texto nos ensina que tem consequências. Olha o que Jesus disse para o pastor da igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. Né? Onde caíste. Arrepende-te. É, é interessante, né? Porque a igreja poderia dizer: arrepende do quê? Nós estamos fazendo a coisa certa. Cultuamos ao Senhor, temos a escola bíblica dominical, temos conjunto coral, temos mocidade atuante, temos união de homens, união de feminina, temos tudo funcionando direitinho. Por que arrepende? É porque era simplesmente como uma máquina sem vida, né? Sem vida. Então, Jesus está falando com a igreja que, se isso acontecesse e ele não arrependesse, não voltasse ao seu primeiro amor, então ele viria e ah, moveria do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Então, infelizmente, nós sabemos que a igreja de Éfeso hoje é uma região, né? A igreja de Éfeso não subsistiu. Hoje é uma região sem a presença, ou com a presença mínima de crentes lá, num lugar que foi uma igreja florescente, né? Uma igreja florescente. Então, o texto nos ensina isso. Mas Jesus ainda não tinha terminado a carta, né? Ele disse: tens, contudo, a teu favor o quê? Que odeias as obras dos nicolaítas, né? Odeias as obras dos nicolaítas. O que seria os nicolaítas? Segundo os primeiros autores cristãos, eram seguidores de Nicolau, e aparentemente era uma seita que defendia a licenciosidade, o chamado amor livre, a licenciosidade da maioria de conduta cristã. Podiam praticar o amor livre, né? Alguns comentaristas, entretanto, têm alguma divergência dessa interpretação, mas alguns comentaristas defendem que a, a ação dos nicolaítas era uma ação que promovia uma espécie de hierarquia na igreja, né? Que começou com essa questão de hierarquia na igreja. Então, nós temos essas duas interpretações baseadas em tradição. Seriam a hierarquia na igreja. Então, começaria com aparecer aí bispos, pastores, bispos, e depois chegando até desenvolver outros cargos, outras funções na igreja, defendendo uma hierarquia, né? Então, teríamos aí bispos supervisores que seriam mais importantes na igreja do que outros oficiais da igreja. Bom, de qualquer modo, essa obra dos nicolaítas, que eu entendo mais para o lado, estudando a carta de Timóteo, estudando essa carta que fala a respeito do pastorado de Timóteo lá na igreja de Éfeso, dá para entender melhor
como sendo aqueles que introduziam sensualidade na igreja, né? Amor livre, práticas irregulares e imorais de sexualidade. De qualquer modo, a igreja foi elogiada ainda porque ela tinha uma posição muito firme em relação a esses nicolaítas. E ela odiava esses nicolaítas, que também eram odiados pelo próprio Senhor Jesus, né? O versículo 6 diz assim: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, e agora vem uma advertência, essa advertência é para todas as igrejas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, a promessa verdadeira é essa, né? Alimentar-se da árvore da vida, né? O fruto da árvore da vida, que é para a vida eterna, que é alimento para a vida eterna. Isso é uma garantia para aqueles que recebem esta orientação e obedecem a esta orientação. Então, a mensagem à igreja de Éfeso é essa mensagem que nós estamos vendo e que é uma mensagem de advertência. E o que fica para nós neste momento é a mensagem ao crente que é simbolizado pela igreja de Éfeso. Às vezes é um crente que é ortodoxo na sua doutrina, isto é doutrinariamente correto, a prática dele é uma prática boa, uma prática quase perfeita na igreja, mas ele não tem o primeiro amor. Ele não está realmente ainda vivendo e vibrando com o Senhor Jesus como na época da sua conversão. Jesus não é o seu amor principal, há coisas substituindo Jesus na vida dessas pessoas. E nós precisamos abrir os olhos para isso, porque Jesus não aceita na nossa vida a não ser o primeiro lugar, né? E o primeiro lugar é de Jesus. Bem, a segunda igreja à qual se, se dirigiu o apóstolo João, por ordem do Senhor Jesus Cristo glorificado, é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, né, versículo 8 em diante, até o versículo 11, é a menor carta que nós temos aí de todas as 7 cartas, né? Apocalipse 2, de 8 em diante. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, esse texto é o texto à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, era um porto marítimo, um porto a cerca de uns 60 quilômetros
ao norte de Éfeso, mais ou menos, e hoje ela é uma cidade que existe lá ainda, chamada Esmir. Era um centro do culto imperial de Roma, o culto imperial. O que era o culto imperial? O imperador era tido como um deus, e ele era louvado, adorado por, por sua, por sua posição divina. Que era quase não, era tido como um filho de Deus, um Deus que estava presente na vida do imperador romano. E muitas cidades eram colônias romanas e obrigatoriamente elas tinham templos onde estes imperadores, a figura desses imperadores era adorada. Isso acontecia em Esmirna. Esmirna era uma cidade assim, né? E nós sabemos que a cidade de Esmirna era uma cidade pequena e ali tinha uma igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele se identifica como o primeiro e o último. Primeiro e último, né? Aquele que esteve morto e tornou a viver. Então, a mensagem dele para a igreja, como a mensagem da igreja de Éfeso, é, é uma mensagem estimuladora. A igreja está sofrendo perseguição. Essa igreja de Esmirna sofreu uma perseguição que durou cerca de 10 anos, né? É, referida no versículo que nós lemos como uma perseguição de 10 dias, né? E seria uma metáfora para esses 10 anos de perseguição. Mas o que nós entendemos é que essa igreja era uma igreja que estava experimentando a morte com muita frequência. Muita gente de Esmirna estava morrendo. Então, a mensagem que vem da parte de Jesus é uma mensagem estimuladora. Ele fala: olha, vocês, essas coisas que eu escrevo a vocês partem de mim. Eu que sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas agora estou vivo. Vocês também podem experimentar isso. Vocês vão morrer, mas vocês vão viver. Vocês vão reviver, né? Então, essa era uma mensagem estimuladora para que eles permanecessem fiéis diante das perseguições. E aí, Jesus diz, né? Conheça a tua tribulação, né? A tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, ele está dizendo, está falando aqui daqueles que diziam que eram crentes, né? E que tinham se convertido ao Senhor Jesus, mas que não eram e que estavam dentro da igreja, né? Muitas vezes perseguindo a própria igreja. Então, Jesus está, desta maneira, afirmando ali que ele tem, que ele tem ali uma disposição de estar junto com essa igreja na tribulação. Essa tribulação de 10 dias pode se referir a um período de perseguição muito intensa, né? Já que a carta usa muitas metáforas. E com a duração de 10 dias, ou pode ser 10 períodos de perseguição no tempo, ou um período de 10 anos de perseguição. Então, eu prefiro acreditar que é um período intenso de perseguição, porque teve períodos intensos de perseguição com Nero, com Domiciano e com Trajano. Três
3 imperadores romanos. Outros imperadores foram mais clementes um pouco. Então, é preferível acreditar que Jesus dá essa mensagem falando da intensidade da perseguição, que era uma perseguição que ia durar bastante tempo e viria em etapas, né? E foi isso que aconteceu ali, tanto no reinado de Nero, quanto de Diocleciano, quanto de Trajano. E a recompensa daquele... havia uma recompensa para aquele que passasse vivo pela perseguição, porque muitos morriam. Aos que morriam, a mensagem era: eu estive morto, mas agora estou vivo. E aqueles que passavam pelas perseguições vivos, ele tinha uma promessa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse versículo é muito mal entendido. Muitas pessoas usam isso aqui para entender que a salvação é condicionada à minha fidelidade. Não. A minha fidelidade é uma consequência da minha salvação. Eu permaneço fiel porque sou salvo. Porque sou salvo. E não para ser salvo. Então, o que o versículo está dizendo? O versículo está dizendo: ser fiel até a morte, até ao ponto de entregar a sua vida. Porque se você perder a sua vida sendo fiel ao Senhor Jesus, você vai receber um galardão, que é a coroa da vida. Então, não está falando aqui de salvação, está falando de galardão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, o vencedor de maneira nenhuma sofrerá dano da segunda morte. É uma mensagem extremamente confortadora saber isso, né? E hoje nós temos igrejas no mundo que estão nessa condição da igreja de Esmirna, que estão sendo perseguidas, especialmente nos países comunistas, nos países islâmicos, nos países africanos animistas. Então, na Coreia, na China, na Arábia, no Irã. Então, nós sabemos que isso está acontecendo hoje e os crentes podem acreditar nesta mensagem à igreja de Esmirna, e que Jesus está junto com eles, e é o vencedor, aquele que passar vivo pela perseguição, se ele vai ser vitorioso, né? Vai passar pela prova e vai ser vitorioso. E aqueles que morrerem, ser fiel até a morte, eles receberão o galardão de coroa da vida, né? Nós temos algumas coroas como galardões, né? Coroa de gozo, coroa de glória, coroa da vida, coroa de justiça, né? Nós temos essas coroas que o apóstolo Paulo gosta de mencionar, essas coroas que são, na verdade, galardões que crentes vão receber pela sua fidelidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhuma maneira, sofrerá o dano da segunda morte. Você pode morrer fisicamente, mas espiritualmente você está vivo e salvo. A segunda morte é o quê? A segunda morte é a morte espiritual, a separação eterna de Deus. E está sendo garantido aí que não vai haver segunda morte para aqueles que permanecerem fiéis. Então, nós estudamos, assim, rapidamente, duas igrejas, né? Éfeso e Esmirna. Semana que vem, se Deus permitir, nós estudaremos mais uma ou duas, ou até três, dependendo do tempo, mas nós vamos lendo e analisando
aquilo que é a mensagem do Senhor Jesus Cristo às igrejas mandadas pelo pastor dessas igrejas, né? Para que eles preguem a palavra do Senhor e para que eles ministrem adequadamente, né? E estimulem a igreja, estimular a igreja de Éfeso a voltar ao primeiro amor e estimular a igreja de Esmirna a permanecer firme na fé, essa igreja que foi elogiada, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rica. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, é uma igreja espiritualmente rica, apesar de ser limitada e pobre materialmente. Mas ela recebe a ordem de não temer as coisas que tens de sofrer. Ou seja, o sofrimento da igreja, nesse período de aflições deste mundo, é um sofrimento que vem, um sofrimento inerente ao cristianismo, que não pode ser mudado, não há possibilidade de mudança, mas que é um sofrimento que vem de acordo com a qualificação espiritual de cada crente, né? Que Deus dá dentro de limites. E é diferente do sofrimento da tribulação, que é o sofrimento a partir do que vai ser descrito a partir do versículo do capítulo 5, é um sofrimento que Deus vai impor ao mundo sem Cristo, aos judeus rebeldes e a Satanás e seus anjos. Muito bem, que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração, para que nós entendamos perfeitamente aquilo que nós lemos e aquilo que Deus deseja que nós conheçamos, e que estas lições, sobretudo as lições práticas individuais, possam verdadeiramente fazer-nos fiéis, cada dia mais fiéis, para a glória do Senhor, né? Para que nós possamos experimentar todas as bênçãos celestiais relacionadas à segunda vinda do Senhor Jesus.